Bom dia, bom dia. Hoje são 20 de dezembro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Queria aqui pedir desculpas aos internautas por não mostrar meu rosto hoje. Eu faço isso porque estou indignado com a decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, que ontem, dia 19, último dia de trabalho do Supremo Tribunal Federal, porque hoje, a partir de hoje, dia 20, está em recesso, no apagar das luzes, o ministro Marco Aurélio deu uma decisão favorável à libertação de todos os criminosos, de todos os condenados em segunda instância. Estou extremamente indignado, revoltado com essa decisão do ministro Marco Aurélio. Lamentavelmente, estou envergonhado, por isso aqui escondo o meu rosto. Recentemente, em plenário, com os 11 ministros, em relação à prisão em segunda instância, houve ali uma maioria, 6-5 foi o placar, a favor da prisão em segunda instância. O ministro Marco Aurélio é contra a prisão em segunda instância, certo? Mas ele não é o único ministro do Supremo Tribunal Federal. Tanto é verdade que o placar foi 6-5, a maioria venceu. Certinho? Se a maioria venceu, isso é em plenário, gente. O ministro Marco Aurélio jamais deveria ter feito o que fez. Ele, com a decisão dele, iria colocar nas ruas 170 mil condenados e ali criminosos de altíssima periculosidade, corruptos de altíssima periculosidade. Lamentável a decisão do Marco Aurélio. Se o plenário do Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, por maioria 6-5, foi a favor da prisão em segunda instância, o que deveria ter feito o ministro Marco Aurélio ontem, com aquele pedido do Partido dos Comunistas do Brasil? O que ele deveria ter feito, o Marco Aurélio, repito, ele deveria ter deixado a decisão para o plenário, que já estava marcada. O presidente Toffoli já havia marcado aí, está marcado o dia 10 de abril. No dia 10 de abril do ano que vem, agora, o Supremo Tribunal Federal, em plenário com os 11 ministros, irão decidir sobre a prisão aí, a legalidade da prisão em segunda instância, novamente. E ali pode ser que haja a maioria, e aí esses bandidos, 170 mil, sejam colocados aí nas ruas no Brasil. Porque o Brasil é o país da impunidade. Certinho? Então estou profundamente magoado com a decisão do ministro Marco Aurélio, sozinho. Ele deveria, repito, ter deixado isso para o plenário com data já marcada. É lamentável a decisão do ministro Marco Aurélio. Lamentável. Veja a posição. Vamos comparar aqui, fazer um caso hipotético. Você mora em um condomínio residencial aí, certo? Você mora em um condomínio e vai haver ali uma assembleia. Algumas pessoas querem colocar no condomínio um playground, uma área de brinquedo para crianças, certinho? E você é contra. Então, nesse dia lá na assembleia, comparecem 10 condôminos, certinho? 10. E ali, por votação, o placar fica 9-1. 9 condôminos são a favor da feitura desse parquinho infantil para as crianças. 9 pessoas a favor. E apenas você contra, certinho? Você foi contra essa feitura aí do parque infantil. E o que acontece?
Aí daqui a 10 dias aparecem lá as pessoas para fazer a obra. E você que foi contra, você foi a única pessoa contra, você impede ali o cara de fazer a obra, o playground, certinho? Isso é um absurdo, não é? Porque a maioria vence. O que vale é a posição da maioria. Então é a mesma situação do Marco Aurélio. Ele é contra a prisão em segunda instância, só que o Supremo, por maioria, 6-5, foi a favor. Então o ministro Marco Aurélio deveria acompanhar, mesmo sendo contra, ele deveria respeitar a decisão do colegiado. Do contrário, acabou-se. Se um colegiado decide a favor de uma coisa e um é contra, o que deve vigorar é a posição do colegiado, é a maioria. E o que o Marco Aurélio fez foi a decisão, a minoria, ele, que é contra, decidiu sozinho contra a própria decisão do colegiado. Repito, ele deveria ter tido a cautela de dizer que não poderia decidir aquilo porque já estava marcada uma data, 10 de abril, para o plenário decidir. Muito bem. O que é que o Congresso Nacional deve fazer imediatamente quando voltar agora em fevereiro? Deve logo resolver isso aí para sacramentar a legalidade da prisão em segunda instância. O Congresso Nacional deveria fazer isso. Decidir logo ali sacramentar a legalidade da prisão em segunda instância, porque o preceito constitucional deixa margem para interpretação. Tanto é que no Brasil, desde o início desse dispositivo, no Brasil, sempre juízes de direito, até ministros, concediam prisão em segunda instância. Esse preceito da Constituição deixa margem a duas interpretações. E vamos torcer para que agora o novo governo Bolsonaro, que propaga aí, que é contra bandidos, contra corruptos, contra a criminalidade crescente no Brasil, vamos ver aí se ele move suas mãos, suas armas, para levar o Congresso a acabar logo com isso, para legalizar de imediato o entendimento que é legal, que é justa a prisão em segunda instância. Porque, do contrário, em abril, quando o Supremo decidir essa questão novamente em plenário, poderá ali reverter a situação. O Supremo pode, em abril, ser, por maioria, contra a prisão em segunda instância. E aí, esses bandidos, criminosos, muitos aí de altíssima periculosidade, serão postos aí nas ruas do Brasil, 170 mil. O Brasil é o país da criminalidade, o país da impunidade. E as próprias autoridades aí levam o país a isso. Lamentável, portanto, a decisão do ministro Marco Aurélio. Sinto muito. Vou embora. Tchau.